Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a paz do Senhor a todos. Aqui quem vos fala é o presbítero Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, é com muita alegria que eu trago a vocês hoje o nosso 18º dia, atraindo o favor de Deus sobre nossas vidas. Meu irmão, é o 18º dia de 21 dias do favor divino. Ei, 18 vezes nós estamos atraindo o favor de Deus sobre a sua vida. E eu creio, meu irmão, Deus vai entrar com providência, Deus vai fazer um milagre acontecer na sua vida. Glória a Deus. Vamos ao tema de hoje? O tema de hoje é característica daqueles que recebem o favor de Deus. Baseado em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 21 ao 45, que vai nos dizer assim: os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estava bem. Estudando Davi ainda a falar com ele, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falava de Davi. E ouviu todos os israelitas, vendo que aquele homem fugiam de diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar o Israel, a quem o matar. O rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai, e isentará de impostos de Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aqueles homens que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim foram ao homem que o feri. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá a peleja contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com eles, pois tu ainda é moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro de sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-a pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca a usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu ali para si 5 pedrinhas,
lisas do ribeiro e as pôs no alforje do pastor, que trazia a saber, no surrão. E lançado mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. E o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com pau? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às suas bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor do exército, e Deus, o Deus do exército de Israel, a quem tem afrontados. Amém, meu irmão? Pai, aqui estou, Senhor, para ministrar sua palavra. Pai, não seja eu, Senhor, que não seja eu, mas sim, papai, a sua boca, o seu Espírito Santo me conduz, Pai, nessa meditação, nessa palavra. Pai, que venha a ser feita a sua vontade, em nome de Jesus. A Senhor oro e agradeço. Amém. Meu irmão, quais são as características para receber o favor de Deus? Se eu a perguntasse sobre quais deveriam ser as características de alguém extremamente favorecido por Deus, certamente muitos diriam coragem, ousadia, força, habilidade, inteligência. E nenhuma dessas respostas estaria correta, incorreta, nenhumas. Mas além dessas, há 3 qualificações indispensáveis para um homem e uma mulher de Deus avançar e triunfar em sua jornada cristã. A característica que vou apresentar a vocês agora precisam estar em sua vida hoje, ou terão de ser desenvolvido antes de vocês desfrutar do extravagante favor de Deus. Primeira, aqueles que recebem o favor de Deus são curados de alma, né? Vemos na vida de Davi que existe uma condição para se fazer a guerra, é que o guerreiro esteja bem interiormente. Os fracos de coragem, ousadia e determinação não combinam com a vida de pessoas que têm pendências, coisas não resolvidas em sua vida. A trajetória de Davi até derrubar Golias comprova que ele era alguém curado da alma, porque ele teve ali uma atitude positiva diante das situações que muitos não aguentariam. Vejamos algumas dessas situações. Esquecimento, né? O profeta Samuel foi visitar a família de Jessé e se esqueceu de que esse tinha 8 filhos. Ele só chamou 7. Esqueceu de Davi. A sensação de ser esquecido é horrível para qualquer pessoa. Quando você é esquecido, meu irmão, sua autoestima vai a zero. Você já foi esquecido? Por alguém? O que você fez diante dessa situação? Precisamos aprender a lidar com o esquecimento para desfrutar o favor de Deus em sua inteireza, né? Segundo, crítica. Os irmãos de Davi os criticaram duramente, né? Eles disseram: bem conheço a tua presunção e maldade do teu coração. Olha só, lá em 1 Samuel 17, 28. Essa afirmação não era verdadeira, meu irmão. As críticas doem quando persistem. Então disse Davi: que fiz agora? Ser criticado, meu irmão, é outra condição que paralisa muitas pessoas, né? Ser acusado injustamente tem levado muita gente para o fundo do poço, para uma vida de amargura, de ressentimento sem fim. Como você reage diante das críticas, meu irmão, né? Você fica tentando ali se explicar, fica tentando se justificar para todos? Você se desespera diante da possibilidade das pessoas não acreditarem em você? Eu gosto muito, meu irmão, do que um escritor disse, o escritor Watchman Nee, né? Ele dizia: para amigos não precisa se explicar, para inimigos não adianta se explicar.
A crítica é algo inevitável na vida. E alguém que não sabe lidar com ela jamais avançará, pois todas as pessoas que chegou em alguma posição de evidência sofreu duras críticas. Terceiro, incredulidade. Não acreditar em você mesmo, irmão. O rei Saul não acreditou em Davi, não acreditou ao que ele disse. Porém, Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderás ir para pelejar com eles, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a mocidade. Algumas pessoas, meu irmão, não acreditarão em você também, tá bom? Pode ficar ciente disso. Muitas pessoas não vão acreditar em você. Desprezo. Golias zombou de Davi, minimizou o que ele era. 1 Samuel 14, 42 e 44 nos diz: olhando os filisteus e vendo a Davi, desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com pau? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Meu irmão, minha irmã, toda a vida de Davi foi permeada de pessoas que estavam feridas, ferindo ali a sua alma. Mas havia algo nele que o fazia superar todas essas críticas, todos esses desprezos e incredulidades a seu respeito. Somente uma pessoa curada da alma poderia persistir em lutar depois de ouvir tantas palavras de desestímulo, que ele ouviu. Se Davi não fosse curado da alma no momento em que Golias o xingou e o amaldiçoou, ele teria irrompido ali em choro e sairia do campo derrotado. Só de ouvir as duras palavras de Golias, talvez Davi saísse dali, correndo para o curral, para cuidar das poucas ovelhas do seu pai. Por isso, meu irmão, muitos preferem não se arriscar, não ser ousado, porque eles não são curados da alma, não aguentariam ouvir 10% do que Davi ouviu. Se Davi tivesse uma alma enferma ou ferida, na hora em que Golias o chamou de cão, ele teria saído chorando. Mãe, ele me chamou de feio. Ele ia falar isso aí, ele ia fazer isso. E entraria no processo de depressão, de baixa autoestima. Mas qual foi a atitude de Davi? Ele se mostrou uma pessoa curada diante das atitudes que teve em cada situação que viveu. Meu irmão, você não pode ser alguém ultrassensível à crítica. Alguém com quem não se pode falar nada, alguém que não pode ser confrontado. Você precisa saber lidar com pessoas que não vão muito com a sua cara. Sem se tornar alguém, uma pessoa crítica, negativa, amarga e acusadora. Você precisa até mesmo saber rir das suas limitações. Você se lembra da história do sapo e do gavião? O gavião falou para o sapo: seu sapo, vai ter uma festa. Com a boca bem grande, o sapo respondeu: oba! E lá vai estar todas as bicharadas. Oba! E vai ter muita brincadeira legais. Oba! E vai ter muita comida gostosa. Oba! Mas seu sapo, lá não vai entrar ninguém que tenha a boca muito grande. O sapo, fazendo biquinho de francês, respondeu: coitadinho do jacaré. Como nós, meu irmão, vamos parar o campo de batalha com gente que tem a alma enferma. Pessoas assim, você não pode falar nada, que elas já acham que você não gosta delas. Você não pode confrontar, porque elas não suportam o confronto. Na hora em que você estiver diante do gigante e ele disser: eu vou matá-lo, as pessoas desmontam e o rende. Meu irmão, o negócio é complicado, complicadíssimo. Glória a Deus. Mas, meu irmão, eu quero dizer algo a você. Aqueles que recebem um favor de Deus são aqueles que vão à guerra
de olhos na recompensa. Aqueles que recebem o favor de Deus são aqueles que vão à guerra de olho na recompensa. Olha o que diz lá 1 Samuel 17, 25 ao 27. Diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar o Israel, a quem o matar o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai, isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Meu irmão, Davi ainda não tinha ali o trono do rei, mas a unção já estava sobre a sua vida. E uma das evidências que ele recebeu essa unção é que seu espírito foi incitado para a guerra. Lembre-se de que ele não foi convocado por Saul. Ele foi alguém que chegou ao campo de batalha e se dispôs a remover a afronta. Há algo interessante no relato acima. Davi pediu que os soldados repetissem várias vezes para ele qual era a recompensa. É lógico que ele não gostou de ver o nome do Senhor sendo afrontado, mas ele foi muito motivado pela recompensa. O rei iria fazer 3 coisas para o homem que matasse Golias. Ele daria riqueza, daria a mão de sua filha em casamento e livraria a sua casa de seu pai, toda a sua família do imposto, né? Isso é tudo que todo homem na face da terra deseja: riqueza, casar-se com uma princesa e nunca mais na vida ter que pagar imposto. Você já pensou como seria a sua vida se você fosse isento de todos os impostos? Já pensou se, por exemplo, você pudesse comprar um carro totalmente isento de imposto? Pois sabia que há uma recompensa para aqueles que matam o gigante? Davi viu o potencial de oportunidade que aquele gigante era para ele. Israel viu primeiro o problema e depois o potencial. Há uma grande diferença aqui, meu irmão. As crises são momentos de grandes oportunidades. Eu costumo dizer que na crise, uns choram e outros vencem. e outros vendem lenços. Meu irmão. O exército viu Golias. Davi viu o Senhor. Parece que o exército não atentou para a recompensa, mas a recompensa é algo que motiva homens corajosos. Em toda a Bíblia existe uma recompensa para aqueles que matam gigantes, para aqueles que se tornam vencedores. Davi recebeu a recompensa que o rei prometeu, e uma que o rei não tinha prometido: o trono de Israel. Isso mostra que a recompensa que nós recebemos das mãos do Senhor, na verdade, é muito maior do que o que almejamos. Tudo que Davi queria era o dinheiro na conta. Nunca mais pagar a conta de luz, água, ser isento de imposto e casar-se com a filha do rei. Mas Deus lhe deu, além de tudo isso, ele deu o trono de Israel. Alguns pensam que é errado trabalhar para a recompensa, pela recompensa, mas não é não, meu irmão. O próprio Jesus trabalhou por uma recompensa, lá em Hebreus 2:12, né? 12:2. Hebreus 12:2. Jesus trabalhou por uma recompensa. Há uma recompensa hoje e haverá uma recompensa naquele dia. Deus não fica devendo nada a ninguém. Aquele que removeu a afronta será lembrado no livro das obras, nos anais celestiais. E todos os que têm o espírito da realeza se motivam pela recompensa. Portanto, vamos nos levantar hoje, como guerreiro desse exército. Vamos aclamar o nome do Senhor. Vamos cortar a cabeça do gigante, remover a afronta e declarar que toda a terra saberá que há Deus em Israel. Uma atitude certa mudou o destino de Davi, meu irmão. Mas além disso, quando Davi venceu Golias, ele levou todo o exército de Israel à vitória. Houve uma reação.
Os soldados se animaram, partilharam para a batalha e vencer os filisteus. Meu irmão, há muita gente esperando que você se posicione para avançar e levá-los a viver o favor de Deus com você. Se você se levantar para fazer o que ninguém está querendo fazer, muitos o seguirão. Portanto, aguente firme. A vitória é o fim da nossa estrada. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Essas são as características daqueles que recebem o favor de Deus. Esse foi o nosso 18º dia atraindo o favor de Deus sobre a sua vida. Que Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe sua família, sua casa. Que Deus abençoe o seu projeto. Que você venha atrair o favor de Deus hoje e sempre, em nome de Jesus. Meu irmão, compartilhe aí. Deixa o like no vídeo. Amém? Me segue nas redes sociais. Deus abençoe a todos. Carlos Salvo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.